Hoje eu quero compartilhar como que é a construção de um processo terapêutico, como que funciona uma mente terapêutica na hora de desenrolar um problema, para que você pegue esse exemplo que eu vou trazer e aí na sua vida, no seu problema, nesta situação que você tem aí, que você não está conseguindo resolver, que você não sabe, né, o porquê desse problema na sua vida, para que isso ajude você a trazer uma luz, uma resposta para essa demanda emocional, para esse problema que você está vivendo hoje. A questão que foi tratada, a questão que eu vou trazer aqui no Mente Terapêutica dessa semana é sobre falta de dinheiro. Você vive essa realidade? Será que esse também é o seu problema, né? Falta de clientes, falta de dinheiro. Esse era o problema da minha cliente que me procurou. Ela estava ali passando por um longo período onde a clientela dela diminuiu muito e, consequentemente, a entrada financeira dela também diminuiu, caiu, e ela não entendia o porquê que diminuiu tanto assim o número de clientes, porque que ela não estava conseguindo fazer dinheiro com o seu trabalho. Afinal de contas, é um trabalho que ela gosta muito, que ela se dedica, que ela faz com amor, porém não estava tendo o retorno. O que eu quero trazer para vocês no Mente Terapêutica, para que você consiga construir esse raciocínio de uma mentalidade, de uma mente terapêutica. A primeira coisa, o sintoma. Qual é o sintoma dessa cliente? Talvez aí na sua vida você tenha um sintoma da depressão, da ansiedade, o sintoma da síndrome do pânico. Nessa cliente em específico, o sintoma dela era a falta de cliente, era a falta de dinheiro. Ela está vivendo ali um período de escassez. Por que que essa pessoa não está conseguindo crescer no seu trabalho, crescer financeiramente? Em todo o processo terapêutico, uma regra básica é: o problema nunca é o problema, e sim aquilo que eu sinto, qual é a sensação que eu tenho diante daquele problema. Então o problema, falta de cliente, falta de dinheiro, não é a grande questão, e sim o porquê que a mente subconsciente dela, dando desse recurso da falta de dinheiro para proteger ela. Olha só que coisa estranha. Um dos papéis da mente subconsciente é a proteção, a nossa preservação. Então, o porquê que essa mente está usando desse sintoma, falta de dinheiro, para proteger essa pessoa? Se racionalmente, né, na nossa mente consciente, a nossa mente lógica, querer dinheiro, querer ganhar mais, né, querer ter prosperidade financeira, todo mundo quer. Quem é que não quer ganhar mais dinheiro? Porém, a nossa mente subconsciente é uma mente emocional, ela não é lógica, ela não é racional, ela não pensa. Por isso que os nossos problemas fazem o menor sentido. A mente subconsciente, ela é como uma mãe super protetora. Ela está disposta a fazer absolutamente de tudo para preservar, proteger o seu filhinho. Não importa quais são os recursos que ela vai ter que usar para garantir ali a sobrevivência, a proteção do seu filhinho tão querido. Quando nós falamos de mente subconsciente, não espere nada lógico, nada racional. Não é essa parte da mente racional, essa parte da nossa mente, do cérebro córtex, que foi gerado o problema. A grande questão, a raiz da situação está lá na mente subconsciente, que é pura emoção, e emoção não pensa. Então vamos entender o caso dessa cliente e você vai aí comparar com o seu. A cliente me trouxe uma grande questão. Estou com falta de cliente e logo não estou conseguindo fazer mais dinheiro. Esse é o sintoma dela. No meu atendimento, eu sigo sempre 2 pontos de partida. O primeiro é: todo sintoma serve para proteção. A mente está protegendo essa pessoa com esse sintoma. Ora, por que a mente subconsciente dessa mulher está precisando proteger ela com a falta de dinheiro, já que ela está trabalhando loucamente para ter mais dinheiro, mas ela não está conseguindo? E outro ponto de partida que eu tenho é: nós criamos a nossa realidade.
Então, por que que essa mulher está criando falta de dinheiro na vida dela? Por que que ela precisa da falta de dinheiro? Observe bem, ela precisa da falta do dinheiro. Fazendo perguntas específicas para encontrar ali os porquês de tudo isso dentro da mente subconsciente dela, chegamos à conclusão que o que de pior pode acontecer com você se você tiver muito dinheiro? Presta atenção nesta pergunta. O que de pior pode acontecer com você se você tiver muito dinheiro? A primeira resposta da nossa mente lógica e racional, claro que nada, não é verdade? Será que você não pensa hoje aí que se você tivesse mais dinheiro, provavelmente boa parte, se não todos os seus problemas estariam resolvidos? Como que pode ter algo, um lado ruim em ter mais dinheiro? Essa era a minha pergunta para ela. O que de pior pode acontecer com você se você tiver mais dinheiro, se você fizer dinheiro, se você tiver bastante dinheiro? Pensando ela ali, avaliando dentro dela o que de pior poderia acontecer, ela chegou à conclusão que no relacionamento dela, provavelmente ela teria conflitos. Por quê? O trabalho dela dá a possibilidade para que ela ganhe muito bem. E se ela ganhasse muito bem, ela ganharia muito mais do que o seu esposo, porque ele tem ali um salário limitado. E essa situação, ela ganhando muito mais do que ele, poderia sim trazer muitos conflitos, já que ela está num processo de evolução, de crescimento, e o marido dela não tem essa mesma pegada. Ele já quer ficar ali no trabalho dele, ele está confortável na sua zona de conforto. Então, provavelmente, eles teriam diversos conflitos, já que ela falou que já existia os conflitos só nela, nessa busca do crescimento, do desenvolvimento dela pessoal, já estava tendo ali, né, aquela famosa situação onde a mulher quer mudar o homem, né, a mulher quer tirar o homem do sofá e quer fazer ele crescer, quer fazer ele se desenvolver, e aquele homem não quer. Então, ela viu que se ela fizesse mais dinheiro, ela teria problemas nesse relacionamento, porque o marido dela provavelmente iria se sentir diminuído por conta disso, porque ela teria ali grandes possibilidades de fazer muito dinheiro. Então, chegando nessa conclusão que o pior que poderia acontecer com ela, se ela começasse a ganhar mais, era ter ali problemas no seu casamento, o que de pior poderia acontecer com você se você tivesse aí todos esses problemas no seu casamento, esses conflitos, todas essas situações que você aí trouxe aí na sua mente. O pior que poderia acontecer é eu me separar, certo? Então, o que de pior tem em se separar? Quando eu fiz esta pergunta para essa pessoa, o pior que poderia acontecer seria eu ficar sozinha. Mas, para essa pessoa, ficar sozinha após uma separação traz para ela uma lembrança que não é muito boa. Porque ela já foi casada, né, uma primeira vez, e na sua separação, né, onde ela ficou sozinha, ela viveu ali uma grande questão, que é lidar com a sua carência. Então, o medo maior que essa pessoa tinha, quando eu pergunto para ela o que de pior tem em ficar sozinha, foi a resposta dela: o meu medo seria ficar carente. Ela tinha muito medo de se tornar uma mulher carente novamente, porque ela já viveu um período na sua vida onde ela sofreu ali bastante com a carência, onde ela fez coisas que não deveria ter feito, na qual ela se arrepende, se envolveu com pessoas, teve um comportamento que ela não gostou. A carência dela levou ela para uma série de comportamentos na qual ela não gostou, na qual ela não gosta nem de lembrar. O pior cenário seria ficar carente. Quando eu pergunto para ela, mas o que de pior pode acontecer com você se você ficar carente? Buscando o que de pior tem em se tornar essa mulher carente, a mente dela trouxe para ela toda uma lembrança do período da vida dela, que aos 28 anos, quando ela viveu o auge dessa carência emocional,
ela tinha vários e vários pensamentos suicidas. Esse foi o período da vida dela onde ela pensava em se matar quase todos os dias. Foi um período muito triste, muito sombrio da sua vida, onde ela sempre enxergava a morte como a solução dos seus problemas, já que ela não conseguia lidar com as suas frustrações, com tudo aquilo que estava acontecendo na vida dela. E o que aconteceu então com a mente dessa mulher? A mente dela associou que a carência pode levar ela ao pensamento suicida, desejo de morte, buscando ali qual era a causa raiz de toda essa situação, né? Porque assim, o que acontece? A carência é só os galhos de uma árvore. Pensa numa árvore. Carência emocional, pensamento de morte, pensamento suicida, era só os galhos. Existia um tronco e existia uma raiz que sustenta essa árvore, né? Pensa na programação mental dela como uma árvore. Os galhos são esses pensamentos suicidas, é a carência, né? Aquele comportamento que ela teve, os sentimentos de vergonha. Existe um tronco e também existe uma raiz. Quando a gente foi ali fazer toda essa investigação, buscar a causa raiz na mente subconsciente dela, encontramos a seguinte crença: é impossível ser feliz sozinha. Será que você tem essa crença que é impossível ser feliz sozinha? Será que na sua cabeça você precisa ter alguém para você ser uma mulher completamente realizada, satisfeita com a sua vida? Esse era o tronco dessa árvore que estava ali sustentando toda uma programação, mas ainda não era a raiz. Buscando um pouco mais a fundo qual é a causa raiz de toda essa programação, chegamos na seguinte crença: eu sou indigna de amor e perdão. Um sentimento, um grande sentimento de indignidade, de não ser digna, existia dentro dessa mulher. E esse sentimento de não ser digna, de indignidade, fazia com que ela se agarrasse àquele casamento, com que ela se agarrasse à ideia de que ela não pode perder aquele homem, que é impossível para ela ser feliz sozinha. E para garantir a sua sobrevivência, para garantir, proteger ela de tentar contra a sua própria vida, se ela ficasse sozinha, se ela passasse por um período de carência novamente, a mente dela estava usando o quê? A falta de clientes, a falta de dinheiro. Porque afinal de contas, se ela começasse a fazer dinheiro, todo esse cenário trágico poderia acontecer novamente com ela, porque é o que a mente dela gravou quando ela viveu ali aquele período de carência emocional. E essa crença está embalada ali num pacote de emoções negativas que essa pessoa sentiu no momento que ela estava ali vivendo aquela situação traumática. E no caso dessa pessoa foi um sentimento muito forte de vergonha, que inclusive vergonha na tabela das vibrações é o sentimento, né, a vibração mais baixa que existe. Ou seja, tudo aquilo que, por mais que ela se esforçasse, que ela se dedicasse para que ela conseguisse mais clientes, ela não estava conseguindo atrair esses clientes por conta dessa vibração baixa dela também, porque a energia dela era muito baixa, já que ela estava ali com o campo dela tomado de emoções negativas, de muita vergonha. Vocês entendem agora esse processo da mente subconsciente, como a nossa mente estrategicamente, né, no caso a mente dessa pessoa estrategicamente estava cumprindo com o seu papel de preservação da vida dessa pessoa, proteger ela. Esse é o papel da mente subconsciente, lembra? A mente subconsciente é aquela mãe super protetora que não mede esforços para proteger ali as suas programações, para proteger e garantir a sobrevivência. Então, analisa aí na sua vida. Faça essa autoanálise.
que você precisa desse sintoma que você tem hoje na sua vida. Nessa pessoa era a falta de dinheiro e talvez para você também é falta de dinheiro, falta de clientes. Essa pessoa, ela sabotava o seu crescimento financeiro para garantir ali o sucesso do seu casamento, porque ela se sente feliz e realizada no casamento. Ela não quer perder o casamento dela, ela não quer ficar sozinha novamente. E para garantir que ela teria harmonia no casamento dela, para que ela vivesse em paz no seu casamento, ela, de uma forma inconsciente, estava sabotando o seu crescimento financeiro e o seu crescimento profissional. Então avalia dentro do seu contexto de vida, traz aí, coloca o nome, qual é o meu sintoma? O meu sintoma é falta de um relacionamento amoroso, talvez, falta de dinheiro, ou é a ansiedade, a depressão. Parta do ponto que você está criando a sua realidade, né? Se coloca nesse lugar de protagonista da sua vida. Eu estou criando a minha realidade. Então, por que a minha mente subconsciente está usando desse sintoma para me proteger? Por que eu preciso fugir, né, do meu sucesso profissional? Por que eu preciso fugir de um relacionamento amoroso? Se eu falo aos quatro cantos, se eu peço para Deus, se eu faço promessa, se eu faço jejum para ter um relacionamento, mas na hora do vamos ver você vai e foge da situação. Fecha seus olhos, respira fundo e faça essa pergunta para você mesma: do que eu estou me protegendo quando eu fujo daquilo que eu tanto falo que eu quero? Quando eu estou tentando fugir, quando diante de uma oportunidade, ao invés de encontro com essa oportunidade, eu fico criando várias justificativas, várias desculpas aqui na minha cabeça, na minha mente consciente, para eu não fazer aquilo, para eu não encontrar aquela pessoa, para eu não aproveitar essa oportunidade. Por que você está fugindo disso? Faça essa autoanálise. Se você desejar, se você tiver como, faça terapia, para que alguém possa olhar para você de uma forma muito mais estratégica e objetiva e assertiva para esse problema que você tem. Né? Na descrição desse vídeo tem o meu contato, se você quiser, entre em contato comigo. Né? Você pode transformar a sua vida a partir do momento que você transformar a sua mente, que você liberar esses padrões inconscientes que estão sustentando, agarrando você numa vida que não te serve mais. Bom, eu espero ter contribuído com vocês através desse vídeo. Se você gostou, curte o vídeo, comenta aqui embaixo, me conta a sua história e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa, né, ouvir isso, que precisa fazer essa análise na vida dela também. Um beijo, fiquem com Deus.